Olá, boa tarde a todo o público da TV 247. Perdão aí pelo pequeno atraso aqui de 10 minutos, mas estamos ao vivo para análise política semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rui, você está bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo tranquilo. Agradecendo aqui a Maria Zúlia, ao Miguel, né? Todo mundo aqui, na verdade, novos assinantes chegando. E, Rui, são muitos assuntos, então já vou começar com o tema mais quente da semana, que é esse posicionamento, né, dos Estados Unidos em relação ao Brasil. A mensagem que foi postada pela embaixada no dia de ontem é com uma clara ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: olha, quem se alinhar ao Alexandre de Moraes poderá ser alvo potencial de sanções também. Como é que você está vendo o quadro atual nesse contexto aí de intimidação internacional? Bom, primeiramente, nós temos que denunciar esse tipo de ação, né? Essa lei Magnitsky, ela foi criada para atacar os russos por causa do conjunto de problemas que nós vimos aí que levou à questão ucraniana, né? É uma arma contra os inimigos do imperialismo. Uma arma, digamos assim, jurídica, uma arma de intimidação de autoridades e tal. Nós temos que nos colocar absolutamente contra esse tipo de legislação, né? É uma interferência do imperialismo nos países oprimidos. Isso independentemente daquilo que a gente pense do STF, do Alexandre de Moraes, né? Não vem ao caso toda a crise, as críticas que nós fazemos ao Alexandre de Moraes nesse caso, né? Nós somos contra a utilização dessa lei. Não acho que é uma coisa também, né? Por exemplo, aqui a companheira fala terrorismo via embaixada. Não acho que é terrorismo, na verdade é um instrumento de poder mais ameno, vai? É um instrumento diplomático, não é a mesma coisa que um bloqueio total do país, não é a mesma coisa que uma invasão militar e tal, é uma coisa, né, de menor porte. Agora, o desdobramento da situação me parece que é muito grave, porque, pelo que eu tenho visto na imprensa, né, há uma séria tendência dos ministros do STF de capitularem diante da pressão do Trump. É nesse ponto que a gente vai entrar. Eu acho que esse é o ponto central, né, dessa semana. Mas antes disso, Rui, só trazendo aqui para o público, para você, a reação do Itamaraty, né? Então, convocou o representante dos Estados Unidos em função da nota, e é importante destacar que desde a posse do Trump, os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil, né? Quer dizer, só um representante comercial. É uma situação muito atípica, né? Quer dizer, para um país tão relevante como o Brasil estar nessa relação com os Estados Unidos. Você acha que essa é a resposta adequada ou poderia ter sido mais duro? Eu acho que o governo brasileiro errou desde o começo ao estabelecer negociação com o Trump. Na medida em que haja uma tentativa de interferência na política nacional, o governo deveria ter rejeitado qualquer tipo de negociação sobre a questão tarifária, que já é uma capitulação, tá? Aceitar essas negociações. Eu acho que o governo foi logicamente pressionado por setores da burguesia que estão com medo de perder dinheiro. O governo acabou cedendo aí em questões que ele não poderia ceder. O que está em jogo é se o Brasil aceita, né, se o Estado brasileiro aceita a interferência de um país estrangeiro nas suas decisões. Sejam essas decisões certas ou erradas. Por exemplo, eu considero que as decisões do STF estão todas erradas, mas isso não é assunto do Trump. Isso é um assunto para os brasileiros. Claro. Agora vamos entrar então na questão do STF, né? Porque começaram a sair, Rui, nessa semana, algumas coisas muito sintomáticas, né? Eu acho que a mais emblemática delas foi a matéria que eu acho que saiu pela primeiro no Poder 360, dizendo que o Luiz Roberto Barroso
estaria antecipando a sua renúncia, a sua aposentadoria no Supremo, né? E aí a matéria, na verdade, ela é uma matéria meio cheia de recados, né? A matéria diz, olha, ele tem muitos negócios nos Estados Unidos, passa boa parte do tempo por lá, frequenta Harvard com frequência, tem imóveis nos Estados Unidos também, filho dele é gestor de fundo de investimento, coisas desse tipo. Quase que uma matéria dizendo o seguinte, quer dizer, uma matéria estilo máfia, né? Dizendo aqui, ó, estamos te avisando. Você acha que, não sei se você viu essa questão do Barroso, e se você vê muitos sinais aí, de fato, de uma possível capitulação, né? Sim, muitos sinais. Houve o jantar que o Lula promoveu em apoio ao Alexandre de Moraes, metade do STF não foi. Depois houve a tentativa de publicar uma nota de apoio ao Alexandre de Moraes. A maioria, 6 contra 5 ministros do STF, se recusaram a assinar, a nota não saiu, saiu o nome do Barroso. E agora nós temos esse negócio do Barroso, né? Se é assim como dizem, que ele vai renunciar ao STF, quando ele passar o cargo para o Fachin, é uma capitulação medonha, né? Não, e uma questão interessante, só para não perder um ponto, né? Muitas pessoas, inclusive aqui no 247, colegas nossos, falaram, não, veja bem, olha, não podemos especular sobre o Barroso, mas quando você tem um ambiente tomado de especulações e ele não solta nenhuma nota para desmentir, também é uma coisa curiosa, né? É uma especulação, mas é uma especulação que está no ar, né? Não desmentido, né? Não é um desmentido, não é o único indício também. Nós temos aí a conduta dos demais membros que não foram no jantar, esse é o objetivo. Nós temos aí, bom, o negócio do documento um pouco é especulação, é fofoca da imprensa, você não sabe se é verdade ou não. Mas o fato é que só saiu uma nota do presidente do STF, não do conjunto dos ministros. Então, eu acho que eles estão cedendo à pressão. E estão cedendo à pressão, vamos falar que é verdade, por muito pouca coisa. É uma vergonha para autoridades políticas desse nível. Vamos lá. Aí a gente publicou essa matéria hoje aqui também, que, enfim, que diz, acho que é uma matéria que era da Bela Megali, do jornal O Globo, em que ela fala o seguinte, quer dizer, olha, vai haver um grande teste, quer dizer, o teste vai ser a votação do recurso da defesa do Bolsonaro pedindo a liberdade condicional aí, depois da prisão domiciliar, né? E aí vai saber se os ministros, porque isso vai ser levado para a turma, né? E vai saber se os ministros vão votar ou não com Alexandre de Moraes. E já tinha saído aquela matéria antes, foi da Mônica Bergamo também, dizendo que, olha, gerou um certo mal-estar, um certo constrangimento e tal. Se você olhar a mensagem da Embaixada dos Estados Unidos, é basicamente o seguinte, olha, quem votar com o Alexandre de Moraes será sancionado pela tal lei Magnitsky, né? Será que esse teste aí não é o teste crucial? Não sei dizer. Pode ser que não seja, né? Vamos ver, porque um cavalo de pau tão grande assim pode ser difícil para o STF executar. Seria muito desmoralizante, né? Eles teriam que encontrar uma solução aí que pareça uma saída honrosa, né? Não pode... Bom, se eles fizerem coisas desse gênero, assim, rifarem o Alexandre de Moraes, toda a desmoralização é muito profunda. A crise vai ser muito profunda. Eu acho que eles estão procurando uma saída negociada para o problema. Então, a tática do Trump era muito simples, né? Ele atacou o Alexandre de Moraes, aparentemente, né? Isso daqui é vergonhoso de se comentar. O pessoal ficou muito assustado com o fato de que ele perdeu visto para os Estados Unidos, cartão de crédito, conta bancária e não pode usar companhia aérea para viajar. Quer dizer, tudo bobagem. Vamos falar que é verdade. Para o tamanho da questão política, isso aqui é perfumaria. Ninguém poderia ficar abatido por causa disso. Não, mas as pessoas têm os seus interesses individuais, né, Rui? Quer dizer, assim, você tem a questão coletiva, mas as pessoas se movem muito, muito em função dos interesses particulares, né? Então ele não está à altura do cargo, que eu acho que ele não está mesmo. Nem ele, nem os outros 10 ministros do STF estão à altura do cargo. Eles vão demonstrar isso, pô.
Se você vai deixar de defender o país por causa de um cartão de crédito, você não devia nem ter assumido o cargo. É muito vergonhoso. O Clênio está dizendo, ó, obrigado, Rui, você é um farol para a esquerda, né? Bom, tem um comentário, isso aqui, eu vou botar esse comentário aqui, porque isso está acontecendo agora. Depois a gente volta para esse tema supremo, né? O que o senhor Galípolo foi fazer na Rede Globo sem nenhuma transparência pública, né? Não é que, pelo menos está na agenda oficial, né? Está na agenda oficial. Agora, de fato, né? A Rede Globo não tem nada a ver com o Banco Central, mas diga lá, Rui. E o que eles discutiram lá, né? Isso deveria ser público. É um mau sinal. Bom, Galípolo já deu para perceber que ele não é. O negócio, ele é a continuação do Roberto Campos Neto, né? Isso aí ficou absolutamente claro até agora. Há muita notícia ruim vinda do Banco Central, não é só essa. Há aí um processo para uma independência ainda maior do Banco Central, e essa taxa de juros a 15% é tudo uma loucura, né? Mostra que o Lula escolheu o Galípolo forçado pela pressão do mercado financeiro, né? Ele é um homem do mercado financeiro. Natália pergunta, Rui, você acha que a crise com Trump está relacionada ao alinhamento do presidente Lula e do STF ao Partido Democrata? Num certo sentido, sim, né? O que eu acho é que o Trump, ele está numa luta internacional, né? Contra os setores, o chamado imperialismo democrático, né? Ele está numa luta para ganhar terreno. Ele é muito pressionado por esse setor dentro dos Estados Unidos. Então, todas as oportunidades que ele tem de ocupar o terreno, para ele são importantes. E o Brasil é um país importantíssimo, né? É um trunfo ele ter aí um aliado no governo brasileiro. Tá? Você vê essa negociação que também eu acho vergonhosa, né? Também não se sabe direito o que está acontecendo do Haddad sobre as terras raras brasileiras. O Brasil é o segundo maior, o país tem a segunda maior extensão de terras raras. É um país muito importante, muito grande, né, decisivo. Se o Trump tiver um aliado no governo brasileiro, se ele dominar a política brasileira, para ele é um trunfo muito grande, né? Muita gente subestimou esse fato, achou que ele estava querendo atacar os BRICS e tal. Não, não é isso. Ele estava querendo ter um aliado no Brasil. E como é que você está vendo a negociação, então, Rui? Eu ia seguir no Supremo a negociação conduzida pelo Alckmin. Eu acho que não deveria haver essa negociação. É uma capitulação pressionada aí pelo latifúndio, né? Eu ouvi falar que o Lula ele vai ressarcir as perdas das empresas brasileiras. Também é um absurdo. Por que o país tem que dar dinheiro para capitalistas? E que concessões que eles vão fazer? Tudo isso me cheira muito mal, toda essa questão aí. Isso aqui pode ser uma derrapada decisiva do governo Lula. O Rodrigo fala assim, o nacionalismo burguês, enfim, sempre capitula para o imperialismo. Vamos aguardar, vamos ver quais serão os desdobramentos. Então vamos voltar ao Supremo Tribunal Federal. Se houver, por exemplo, uma capitulação do Supremo diante da pressão aí americana, você acha que pode haver uma capitulação do Congresso Nacional também, Rui? Do Hugo Mota? Como é que você viu essa semana aí de ocupação do parlamento e o Hugo Mota, enfim, quer dizer, deixando em aberto essa possibilidade de votar a anistia? Eu acho que pode acontecer. O que eu acho estranho é a fraqueza que está sendo demonstrada por todos os setores que têm defendido a política de neutralizar o bolsonarismo, né? E eu acho que a explicação para essa fraqueza, Congresso Nacional incluído, é que o imperialismo norte-americano, não Trump, o imperialismo propriamente dito, ele não está apoiando a rejeição à aplicação da lei Magnitsky, por motivos políticos mais gerais.
Quer dizer, eles acham que não devem desmoralizar esse instrumento de política imperialista que o Trump está usando. Então eles ficaram meio que pendurados na brocha, eu acho. É uma especulação minha, mas... Explica melhor, isso aí ficou meio confuso aí, eu não entendi direito. Não, a força do Alexandre de Moraes, dos setores do Congresso e tal, vem do imperialismo. Eles não têm força, em geral, para se opor a isso. Eles não têm nem voto no Brasil. Eles têm a força de que eles têm muita gente nas instituições, tem a imprensa do lado deles, etc. e tal, né? E eles têm resistido, eles têm levado adiante essa política de neutralizar o Bolsonaro, prender o Bolsonaro, o negócio do golpe de Estado, essa coisa toda. Agora, a hora que o Trump aplicou a lei Magnitsky, você vê uma demonstração de fraqueza generalizada desse pessoal. Todo mundo protesta, o Estado de São Paulo protestou contra a prisão domiciliar do Bolsonaro, a Folha de São Paulo protestou, a imprensa toda está protestando, acha que isso daí é um absurdo, que o Alexandre de Moraes está extrapolando, etc. e tal. Por que o pessoal deu meia volta? Porque seria um momento de bancar, né, as resoluções que eles tomaram. É que eu acho que eles não estão contando com o apoio do imperialismo, né, que normalmente o pessoal fala o Partido Democrata, né, mas não é o Partido Democrata, é o imperialismo propriamente dito. Quer dizer, o imperialismo ele procura conter o Trump, mas nesse caso ele não está procurando conter o Trump. Eu não vi nenhuma manifestação séria de que eles estão procurando conter o Trump. Ou seja, quer dizer, o imperialismo pode jogar com o Partido Democrata e pode jogar também com o Partido Republicano nos países periféricos, dependendo da circunstância, mais ou menos isso. Pode, mas eu acho que o problema central é a lei Magnitsky. Porque se você vai se chocar com essa lei, você vai se chocar contra um instrumento essencial da política externa do imperialismo norte-americano. Você acha que todos os bancos brasileiros vão aplicar essa lei, Rui? Ou algum vai desafiar? Porque, pelo que consta aí, o Alexandre de Moraes teria conta em banco público e banco privado. Você acha, como é que você vê essa situação? Eu acho que os bancos vão aplicar a lei. Sejam públicos ou privados, né? Porque todos eles têm negócios numa rede bancária internacional. O banco ficaria sem possibilidade de agir, né? Mesmo o banco público. Marcelo está dizendo, troca o dia da entrevista com o Lula porque é foda começar o fim de semana com choque de realidade. Não, o fim de semana está chegando. Então. Vamos lá. O Will está pedindo para chamar o Rubão do canal Geoforça para debater com o Rui. O Rui, e vendo essa situação, então, quer dizer, dos bancos se submeterem, né? Algumas pessoas colocam, não, mas veja bem, então tem que ir para cima dos bancos, porque tem a lei brasileira, etc. e tal. Na hora, e a sensação que eu tenho, né? Aliás, foi uma matéria que saiu logo no começo dessa crise, de que o Supremo Tribunal Federal vai isentar os bancos de qualquer descumprimento em relação à tal da lei Magnitsky, né? E algumas pessoas veem, não, mas veja bem, é uma rendição, uma capitulação. Como o poder do sistema financeiro é gigantesco no Brasil, não vejo nenhum sinal de que os bancos serão constrangidos a não cumprir essa lei. Uhum. Não vai acontecer. Não, não foi o Lindbergh que entrou com... Não, é isso que está na mão. O Zanin tem que tomar essa decisão. O Lindbergh apresentou um recurso, caiu na mão do Zanin e o Zanin vai se manifestar. Tá. O problema é o seguinte, se os bancos... na verdade, não é que o STF isentaria os bancos, né? Ele teria que obrigar os bancos a não cumprir essa lei. É isso que ele não fará, na verdade. Quer dizer, essa... Eu acho que é muito difícil. O banco que não fizer isso aí vai à falência. Na verdade, nós brasileiros, nós estamos vendo aqui como é que é o poder do imperialismo sobre a sociedade, a economia nacional, né? É uma coisa que a gente... Esse tipo de lei é usado muito contra a Venezuela, contra a Rússia, contra a China, contra o Irã. Né? O Brasil normalmente não é alvo desse tipo de lei. Agora nós estamos vendo aqui
como o imperialismo tem a capacidade de interferir na vida nacional. Os bancos não conseguem fugir disso. E até o STF está tremendo lá. E está tremendo diante do Trump, né, que nem é o representante real do imperialismo. Né? Ele está tremendo diante de um setor minoritário dessa política internacional. Rui, é interessante isso que você mencionou, falando dos outros países, né? Porque os outros países, em geral, eles são sancionados porque seriam ditaduras ou porque teriam qualquer problema, né? E sai um artigo muito interessante no site RT, que é esse aqui que eu vou compartilhar, de um pesquisador alemão, Konstantin von Hofmeister, em que ele fala: democracia, entre aspas, é o novo colonialismo, né? Então você vê o seguinte: a lei está sendo aplicada contra o ministro do Supremo com argumentos supostamente democráticos, né, para defender a liberdade de expressão, a democracia, etc. e tal, né? E aí eles exercem o poder internacional. Né? A democracia é o novo e o velho colonialismo, né? Sempre foi. O colonialismo sempre foi a democracia. Sempre foi, né? Sempre foi. A democracia, o progresso, a civilização, os bons costumes, né? Sempre foi assim. Ou seja, o imperialismo sempre teve uma fachada de bons propósitos, né? Exatamente. Agora, o Trump tá usando esse instrumento do imperialismo, que é a Lei Magnitsky, e ele está usando isso daí de maneira adequada, porque o processo do Bolsonaro é um horror. Né? Essa é a sua visão, mas enfim, tudo bem. Tem muita gente, na verdade, Rui, agora aparecendo na mídia, em vários veículos, quer dizer, questionando eventuais abusos aqui e acolá. E o ponto que é importante é o seguinte: quer dizer, a mídia brasileira ela não estava abrindo espaço para contestação, né? Periga até você ser chamado na Rede Globo daqui a pouco para falar. Quer dizer, tem uma clara inflexão dos meios de comunicação, né? Não sei se você percebeu isso de 10 dias para cá, mais ou menos. Sim, eu tenho percebido. Até um pouquinho mais. Eu tenho percebido que eles estão dando uma guinada gradual em direção à crítica do STF, né? Editorial do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, só o Globo que se mantém mais fiel, vamos dizer assim. O Globo tem muito medo do Bolsonaro, né? Por motivos particulares. Agora, eu acho assim, isso aí já era evidente para todo mundo, né? Eles criaram um clima artificial de que tudo isso era correto. Não é correto, você acha? O cara ser preso porque ele falou meia dúzia de palavras num ato público, via telefone. Não, é uma coisa de louco isso. Mas isso não é. Isso aí vem de antes, é tudo arbitrariedade do Alexandre. Era um ato público contra o Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, contra essa ditadura, vamos dizer assim. Né? Você tinha lá o. É um direito deles, é um direito de qualquer um. Ninguém é obrigado a apoiar as instituições políticas do país porque elas são instituições do país. Inclusive, a esquerda, né, ela está entrando num negócio, já estava ruim isso daí de muito antes, agora está entrando num negócio que me parece assim, quase que uma autoliquidação. Eu vi gente falando aí que o que os bolsonaristas fizeram de obstruir, de tomar conta da mesa do Congresso é golpe, é motim e tal. O PT já fez isso. Ocupar a mesa, será? Já. As senadoras do PT, capitaneadas pela Gleisi Hoffmann, ocuparam a mesa, bloquearam a mesa por causa da votação da lei trabalhista no governo Michel Temer. Isso é uma coisa comum. O Será? PT... Acho que uma coisa é obstruir, outra coisa é fazer o que eles fizeram lá, impedir o presidente tomar. Elas fizeram a mesmíssima coisa, igualzinho. Bom, vamos lá. O Guilherme está dizendo que o Rui é o exterminador de ilusões. Você meio que já respondeu, mas eu vou botar novamente aqui o pedido do Marcelo Palhano. Por que você defende... Não sei se você defende a anistia? Se defende por quê? Não, eu não assumi nenhuma posição na questão da anistia. Essa é uma política dos bolsonaristas, a anistia. O que eu fiz foi criticar o processo como sendo um processo altamente irregular. Né? Por exemplo, as pessoas que participaram do 8 de janeiro, na minha opinião, não deveriam ter sido condenadas, exceto aqueles
que quebraram alguma coisa importante e tal. As acusações são horríveis, são criminosas e tal. Mas defender a anistia como proposta política, eu não tenho feito isso, não. Eu acho que o processo é nulo. Eu acho que o processo não tem valor. De fato, Rui, você tem razão, viu? Eu estou vendo aqui, achei uma notícia de 11 de julho de 2017, que fala aqui que senadoras ocuparam mesa, mas a reforma trabalhista foi aprovada. Foi uma ocupação que durou 6 horas, né, em protesto, e depois houve lá uma negociação e cessou a ocupação. Mas o que os bolsonaristas fazem, né? Eles sempre fazem numa intensidade mais avacalhada, né? Quer dizer, então é sempre uma coisa mais trash, vamos dizer assim. Mesmo assim, você acha que é uma coisa legítima? Eu acho legítimo. Eu acho que, pelo contrário, não é que é mais trash. Os bolsonaristas, eles são mais decididos em fazer essa coisa, né? Eles têm mais iniciativa do que o pessoal da esquerda. O que é natural, porque eles não são políticos de esquerda, né? O esquerdista, ele tem um complexo de inferioridade, porque ele não faz parte da burguesia. Então ele fica intimidado pela burguesia em geral. Já a direita faz parte da burguesia. Então ela é mais agressiva. Isso é um ponto importante, quer dizer, porque, na verdade, quer dizer, o bolsonarismo é uma ala da direita que a direita quer conter, na verdade. E eles estão dizendo, não, por que vocês vão nos conter? Vocês tiraram a gente da jaula e querem colocar de volta na jaula? Basicamente é isso. Quer dizer. E eles são da mesma classe social também. É verdade. A mesma classe social defende os mesmos interesses e eles estão tentando dizer para o grande capital, Rui, que eles são mais eficientes, né, também na defesa dos interesses, né? Então, por que eles vão ser excluídos agora só porque eles são sujinhos, né? Essa é a discussão, né? Eles não se conformam com a repressão. Ninguém é obrigado a se conformar, não é isso, né? Mas eles se conformam menos porque eles não se sentem parte do povão, eles se sentem parte da elite, né? Eles não são que nem, por exemplo, você pega um deputado do PT aí, o cidadão mais bem de vida é um advogado, é um médico. Bolsonarista não, bolsonarista é empresário, tem um monte de fazendeiros, gente. Né? Muitos fazendeiros, enfim. Então, mas enfim, a burguesia tende a ser mais assertiva e mais agressiva nas suas ações do que a esquerda, que é mais tímida, porque tem principalmente as direções, né? A base da esquerda tende a ser agressiva porque é o povo, né? O povo não tem. O povo, quando perde o estribo, ele fica agressivo mesmo, né? Mas as direções não, as direções são todas conciliadoras, tímidas. Mas eu acho que é legítimo o que os bolsonaristas estão fazendo e a gente não deve procurar deslegitimizar, porque nós estamos cavando a própria sepultura. Nós temos que defender as ações, né, que sejam de luta contra o regime. Ah, mas são bolsonaristas. Tudo bem, agora são os bolsonaristas, amanhã serão outros, né? Por isso também que eu não gostei do negócio do 8 de janeiro, porque eu já vi aquilo acontecer inúmeras vezes da parte dos movimentos populares e do povo. A gente falou isso semana passada, ou semana retrasada aqui. Margarete Siqueira, estamos com Alexandre de Moraes, Valéria Reiter. Ainda bem que existem faróis midiáticos que propalam com transparência as notícias e, de certa forma, os bastidores dos fatos. A Cláudia toca num ponto importante aqui também, ó, Rui. Isso aqui, ó. Gostei da fala do Rui. É inegável a baixa estima da esquerda, né? Porque, de fato, quer dizer, eu estava pensando sobre isso nessa semana, né? Esse pessoal dessa nova direita, não da velha direita, a velha direita era muito civilizada, né? Muito limpinha. Mas eles não estão nem aí, né? Eles vão para cima e dane-se, né? Eles não querem nem saber. Mas é tudo gente que está acostumada a ter as costas quentes, né? Isso aí não é coragem, isso aí é autoestima, eu diria. E costas quentes também, né? Como diz aqui, Sol Passos diz assim, ó, a esquerda é tratada pela mídia corporativa com mais rigor do que a direita, né? Se obviamente fosse num governo assim, vamos imaginar um governo, vamos pegar um exemplo clássico, Rui, de direita consentida pela classe dominante. Governo Michel Temer, governo amado e tal. E se a esquerda adotasse esse tipo de ação, né, que você até mencionou, né, que teve a obstrução ali da reforma trabalhista,
a imprensa, tal, estava todo mundo defendendo pau, cacete, cobrando do Supremo a cassação dos mandatos e coisas desse tipo, né? Então a gente teria um outro Supremo também, provavelmente. Quando o Lula foi preso, não tinha esse cuidado que está existindo com o Bolsonaro. E os direitos do Lula foram todos pisoteados também. Ele foi tratado como marginal pela Operação Lava Jato e pelo STF. E a imprensa não saiu em defesa dos direitos dele em nenhum momento. O Bolsonaro, o pessoal tem mais medo. Mas tem medo também porque eles acham que o PT é um partido muito manso e o bolsonarismo não é manso, né? De trás de toda essa crise, eles têm o medo deles de um levante geral do bolsonarismo. Rui, e aí nesse sentido, né? Claramente, quer dizer, existe aí o projeto Tarcísio, né? Quer dizer, que é o projeto da classe dominante. Então, ontem houve uma reunião na casa do governador do Distrito Federal, 7 governadores de direita compareceram. Não é comum, né, você conseguir reunir 7 governadores num dia. O Tarcísio de Freitas visitou o Jair Bolsonaro e foi escolhido para ser o porta-voz dessa reunião. E aí ele aparece como a voz da moderação, o cara que vai propor, olha, veja bem, para o país andar para frente, vamos lá, de anistia para todo mundo, tira as velhinhas da cadeia, etc. e tal. Aí o Bolsonaro já não é mais candidato, né? E o Tarcísio aparece como o pacificador. Você acha que esse projeto aí pode se acelerar, inclusive? Ele pode, mas o grande obstáculo, né, e essa crise aqui, ela provoca um problema muito grande para esse projeto, que é o seguinte: o Bolsonaro não desistiu, como eu já falei anteriormente, agora está absolutamente claro, o Bolsonaro não desistiu de ele ser o candidato. Não, e claramente, e não só não desistiu, como tem a disputa interna, né? Tem o Eduardo Bolsonaro, que deu entrevista essa semana, falando que quer ser o candidato, se o Jair Bolsonaro assim quiser. Eu acho que isso também é para intimidar um pouco os possíveis candidatos, tipo Tarcísio, né? Pelo menos que o Bolsonaro for preso, ninguém garante que você vai ser o candidato. Esse é o recado que estão dando para o Tarcísio e os outros, né? O Bolsonaro está jogando todas as fichas na possibilidade da anistia e na possibilidade de ele ser o candidato. Isso destrói o plano Tarcísio, né? O plano T, famoso plano T. Aí a grande questão que se coloca é, quer dizer, se a classe dominante, através dos meios de comunicação, começou a fazer esse ajuste de rota, essa pequena inflexão, né, dizendo, olha, criticar um abuso aqui, um abuso acolá, você acha que eles podem, eventualmente, até, tipo assim, quer dizer, ó, cansamos, né, e vamos de Bolsonaro mesmo? Eu acho, pode, né? Mas é uma possibilidade remota, eu acho. Não é o cenário predominante hoje, né? Não é predominante. E não é a vontade da burguesia, não é ele. Porque o Bolsonaro, a gente tem que falar claramente. A política dele não é a política neoliberal. Ele pode compactuar com a política neoliberal, como aconteceu no governo dele, que ele colocou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi uma imposição dos bancos ao Bolsonaro. Não sei se o Bolsonaro vai aceitar um Paulo Guedes num segundo governo dele. Também tem isso daí. Então a burguesia não quer o Bolsonaro. Não quer o Bolsonaro por isso, não quer o Bolsonaro porque o poder político dele é um poder político que está crescendo. Contrariamente ao que pensa a esquerda, ele está cada vez mais popular, né? Então, a burguesia está trabalhando ainda com esse plano, nem Lula, nem Bolsonaro. Agora, você acha que a prisão tornou o Bolsonaro mais popular, Rui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A Datafolha publicou uma série de pesquisas hoje que mostra que as instituições estão muito desgastadas. Instituições desgastadas cresce os setores mais radicais, né? De esquerda e de direita. E eu acho que o que a burguesia está fazendo é tentar manter o plano usando uma mão mais leve, porque existe o perigo de que tudo isso desante. Se os bolsonaristas chamarem o povo à rua e esse povo perder a cabeça, o país pode ficar convulsionado. Eles têm medo disso, né? Eles têm medo e eles têm razão em ter medo, né? O bolsonarismo é uma força poderosa. E eu acho que a esquerda até agora não conseguiu
nem chega perto de combater o bolsonarismo. Está atrelada totalmente a um sistema que tem tudo para fracassar, que é o sistema da perseguição judicial. E o combate político ficou em segundo lugar. Irlan fala, vamos curtir e compartilhar. Jerônimo diz assim, mandei questão ao Henrique Arias, depois leio com calma para eventual programa de sábado. Venezuela, perguntando se Trump vai radicalizar na América Latina. E o Rock Classics aqui está dizendo, dizendo que o PT está perdendo uma mão de largar das mãos do Alexandre de Moraes. Vi de tudo que ele fez na Lava Jato, né? Rui, de fato, quer dizer, um cenário aí bastante complexo, né? Essa disputa aí no campo da direita. E tinha uma pergunta aqui que passou atrás, quando o novo presidente do PT, o Edinho Silva, fez o seu discurso, ele já começou a falar no pós-Lula, né? Como é que você vê os movimentos iniciais aí do pós-Lula? Como é que isso está caminhando? Não para essa eleição, mas para depois da eleição de 26, ou eventualmente até nessa eleição, caso haja alguma surpresa? Eu acho que a candidatura do Lula está em questão já para 2026. Você vê que o cenário político é cheio de incertezas, né? Isso significa que é difícil de as forças políticas consolidarem o seu posicionamento. Não sei se o Lula vai abandonar a candidatura dele, porque ainda tem chão para a eleição, tem um ano, né? Tem mais de um ano para a eleição, tem um ano até a escolha do candidato. Mas eu acho que a situação é delicada, muito delicada. Por quê? Porque a falta de apoio político, na sua opinião? Falta de apoio político, a burguesia está em outro plano político, que não é o Lula. Nós temos aí as crises que o governo enfrentou, e essa situação atual pode ser a maior crise para o governo Lula. Se os bolsonaristas saírem vitoriosos, ainda que parcialmente, vai ser uma crise para o governo Lula. Uma crise muito grande. Então, eu acho que é um cenário meio comprometedor para o PT e para o Lula. E eles estão atrelados ao STF. Se o STF fracassar, o que eles vão fazer? Eles vão ficar desamparados aí, porque eles não têm outra política. Eles só falam em cadeia, em prisão, em processo. Né? E se o STF negar fogo, o que eles vão fazer? Vão chamar as massas para a rua? Seria como soltar as mãos aí de quem está apostando nesse caminho, né? Alguém falou aí, né? Por que eles não soltam a mão do STF? Eles não soltam a mão do STF porque eles não têm outra coisa para fazer. Você precisaria ter preparado, né, as suas próprias forças, a opinião pública, para uma outra forma de luta política. Mas o PT não fez isso. O PT deixou tudo nas mãos do STF. E agora eles estão numa dependência absoluta do STF. E tudo indica que nós vamos para uma capitulação diante do Trump. Se vai ser uma capitulação total ou não, não sei, mas a tendência geral é capituladora. Capitulação parcial, negociação. Mas até estava vendo o teu programa no fim de semana, Rui. Você falava o seguinte, quer dizer, porque algumas pessoas falam, não, veja bem, não pode compor, não pode conciliar, tem que ir para o pau, né? Você falou, a vida é feita de circunstâncias, quer dizer, chega alguém, quer dizer, para roubar um celular, um relógio, fala assim, você dá o relógio, você não vai brigar com um cara armado, né? Então, quer dizer, quais são as condições que o Brasil tem hoje para não para não abrir uma negociação? Se você tem alguém te assaltando. O problema é que, na realidade, a ameaça não é tão forte assim, né? Será? A ameaça não é forte. Não, veja bem. A ameaça é impedir os ministros de ter conta bancária, viajar para o estrangeiro, viajar para os Estados Unidos. Veja, isso é perfumaria. Em outros lugares, mataram o chefe de Estado, tudo. Isso é uma pressão muito leve, muito light. Né? A pressão das tarifas, veja, em grande medida, isso é um problema dos exportadores. Não é um problema do país em si.
pessoal vai perder algum dinheiro, mas pode. Veja, eu vi que já fizeram um acordo com a China para vender o café para a China e isso é pronto. É isso aí, é isso que tem que fazer. Né? Eu acho que o governo não tem que pagar ninguém porque vai perder dinheiro com as tarifas, porque o dinheiro do povo não é para ser dado para empresário que é milionário, né? Você não vai passar o pente fino aí no Bolsa Família para dar dinheiro para milionário, que é uma coisa absurda. Então, eu acho que o pessoal devia peitar. Uma coisa é se você está ameaçado de um bloqueio econômico total, como Cuba, por exemplo. Né? Isso é uma coisa. Aí você vai ficar fora dos meios de pagamento, do SWIFT, etc., etc., como acontece. Os cubanos não têm. Eles não têm essas facilidades, não recebem nada, nem remédio. Mas aqui no Brasil é uma pressão muito parcial, muito pequena. Eu acho que o pessoal devia dizer não e pronto, acabou. Até porque o Trump, ele não é, veja, ele não é majoritário. O pessoal não fala que ele é o chefe da internacional fascista. Então, os países europeus, nenhum deles apoia o Trump. Dentro dos Estados Unidos, tem o capital norte-americano não apoia o Trump também. Por que você vai capitular? O Rui, pegando esse comentário aqui de Tainá Mendonça, perguntando: existe nacionalismo sem burguesia industrial? Tanto o presidente da CNI, que é o Ricardo Alban, quanto o presidente eleito da Fiesp, que é o Paulo Scaff, fizeram declarações criticando, nem tanto criticando o governo Lula, mas defendendo uma postura de mais aproximação com os Estados Unidos. Como é que você vê esse aspecto aí da burguesia brasileira? Bom, nacionalismo existe desde antes da burguesia industrial, né? As nações se formaram antes da burguesia industrial, foram se formando antes. Se formaram inclusive com a burguesia comercial. Então, existe sim. Agora, a burguesia industrial brasileira, a capacidade dela enfrentar o imperialismo é zero, né? A Fiesp, inclusive, não é a burguesia brasileira. Na Fiesp, as grandes empresas industriais estrangeiras também estão lá, também são sócios da Fiesp. Né? Por exemplo, o sindicato de automóveis, que acho que é o Grupo 11 da Fiesp, a maioria são empresas estrangeiras. Então, a burguesia brasileira é sócia menor da burguesia imperialista. Ela não vai brigar, ela não vai. Aqui é o povo, para defender o país é o povo. E nós temos que lembrar, os homens do STF, eles são representantes dessa burguesia, desse capital. Tá? É isso. Bom, Rui, acabei de receber aqui um tweet do Lindbergh, vou ler para você aqui, ó. Tem a ver com esse nosso papo aqui, ó. Ele fala assim, ó: participei de todas as reuniões com líderes e o Mota não teve nenhum e não houve nenhum acordo sobre pauta, né? Ficou muito claro na fala de vários líderes que não se deveria negociar sobre ameaça e chantagem. Nosso objetivo era recuperar a cadeira. Se houve qualquer acordo clandestino, nós não reconhecemos nem aceitaremos. É um desrespeito ao colégio de líderes. Também somos contra a PEC do povo e tal, e está dizendo que a pauta da próxima semana deve ser a pauta de interesse do povo brasileiro, que é a isenção de IR e PEC da segurança. Né? A chantagem da família Bolsonaro contra o país não vai funcionar. Desculpa, fala, que aí eu vou trazer uma pergunta para você. Diga, Rui. Muito difícil que seja assim. Os bolsonaristas saíram de lá por nada, porque o Hugo Mota tem um sorriso muito bonito. Eu ia perguntar exatamente isso. Dá para confiar no Hugo Mota? Não, lógico que não. O Mota é do Republicanos, é um partido bolsonarista, praticamente. Eu acho que houve acordo, sim. Eu vi os bolsonaristas falando que houve acordo. Ou seja, então ele vai pautar a anistia? Não sei se ele vai pautar a anistia, né? Pode ser que tenha sido um acordo mais parcial, mas eu ouvi eles falando que houve acordo. Começa com a questão do foro e tal. Essa questão do foro também é interessante, né? Quer dizer, eles querem perder o foro privilegiado no Supremo porque eles querem escapar das investigações sobre o orçamento secreto, né? Bom, qualquer pessoa gostaria de perder
foro. Então, mas, Rui, olha só. Antigamente as pessoas queriam ter foro, né? Porque achavam que tinham proteção no Supremo. E eram atacadas por juízes de primeira instância. Agora elas querem perder o foro. Você não acha que, assim, quer dizer, esse Congresso está provando, assim, quer dizer, escancaradamente, quer dizer, a sua completa inutilidade, a sua completa disfuncionalidade para o Brasil? Não, todas as instituições brasileiras são disfuncionais, né, nesse sentido. O regime é um regime decadente, ele está em crise, ele tá se desintegrando na realidade, né? Ou seja, então a gente tem um regime falido, uma democracia que acabou, na verdade. É um regime falido, na minha opinião é assim. Eu queria responder à companheira que colocou aqui que é uma exigência da esquerda, a prisão do Bolsonaro e tal. Tudo bem, pode ser uma exigência da esquerda, mas não é do povo. Né? Não confundir as coisas. A esquerda não é o povo, assim como a direita não é o povo também. O povo é o povo. Às vezes ele é influenciado pela direita, às vezes ele é influenciado pela esquerda, mas não é. E a esquerda apoia isso daí por medo. Apoia essa bagunça do STF por medo. E o medo é péssimo conselheiro em política. Esse comentário do Marco é muito interessante, para fechar o programa aqui, ó. Como pode a esquerda defender um Supremo que passou o cerol em praticamente todos os direitos do trabalhador? Porque, no fundo, quer dizer, o Supremo defende o regime neoliberal, né? De maneira explícita, né? Ocorre, quer dizer, o que se busca é um neoliberalismo limpinho, não o neoliberalismo sujinho e agressivo. Não pode ser dos feios, sujos e malvados. Tem que ser da turma que frequenta lá o Paride, né? Uma coisa desse tipo. Enfim. Mas é importante assinalar, a pergunta é muito oportuna. Muita gente não sabe, mas o STF está a ponto de votar, eu acho que ele não votou ainda, praticamente a extinção dos direitos trabalhistas. Que ele vai votar a validade da pejotização, do contrato parcial. Então, se for assim, todo mundo vai sair da CLT e vai acabar os direitos trabalhistas. É o maior ataque ao povo brasileiro que já foi feito até hoje em termos de conquistas sociais. É importante todo mundo prestar atenção, porque isso está para ser votado. E por isso também que nós condenamos a ideia de falar que essa gente eles são os grandes defensores da democracia. Porque, veja, enquanto eles estão aí tentando botar o Bolsonaro na cadeia por motivos eleitorais, eles estão roubando todo o povo brasileiro, porque isso aqui é um assalto gigantesco e criminoso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com o pessoal, só para fechar, porque é uma publicação que expressa muito aí os anseios da classe dominante. Acabou de sair aqui. Deixa eu ver se dá para botar aqui janela. Aqui, ó. Acabou de sair a capa da revista Veja. E é essa aqui, ó. Isolamento. Jair Bolsonaro preso está isolado. Aí eu vou ler aqui o subtítulo da notícia, Rui. Está um pouco longe aqui. Mas é o seguinte, ó. Eles falam: a prisão domiciliar de Bolsonaro coloca fogo na retomada dos trabalhos do Congresso, e o que importa é a segunda linha agora. E abre de vez o caminho para outros políticos tentarem liderar a direita nas eleições de 2026, né? É tipo assim, Bolsonaro, sai da frente que o bonde quer passar, mais ou menos isso. Mas é mais uma expressão de desejo do que uma realidade. Essa situação está muito longe de ser decidida, de estar decidida. A direita, vamos dizer assim, a burguesia não está no controle, né? Total e absoluto. Né? Mas mostra bem qual é a política deles, né? Exatamente. Não, é o projeto Tarcísio, né? Obviamente, né? Isso daí é impressionante que o PT não registrou esse fenômeno até agora, né? Acho que eles sabem, Rui. Eu acho que eles sabem, mas também sabem, mas também não querem o Bolsonaro. Não, eles não querem o Bolsonaro, mas se o Bolsonaro sair, a candidatura do Lula está ameaçada. A gente já falou isso também várias vezes aqui. Porque, na verdade, você vai ter uma grande coesão, né, de todos esses partidos em torno do ungido pelo Bolsonaro. Né? Os partidos, da imprensa, da grande imprensa, do grande capital, vai ser uma unidade nacional muito forte contra o Lula.
E o pessoal deveria alertar a população de que a vitória de um plano como esse teria um efeito devastador na economia nacional e contra o povo brasileiro. Eu já tinha falado que eles iam acabar com todos os direitos trabalhistas. Então, já estão fazendo isso. Antes do governo, antes de assumir um novo governo. Você imagina o que o governo não vai fazer, né? Privatização, destruição de programas sociais totalmente. Quer dizer, ninguém está alertando, né, o povo brasileiro dessa ameaça. Fica todo esse negócio para prender o Bolsonaro, prender o Bolsonaro, prender o Bolsonaro. Se prender o Bolsonaro, a ameaça se torna mais real, não menos real. O pessoal tem que encarar essa realidade. Tá aí, vamos lá. Próxima semana a novela continua. Valeu, Rui. Obrigado, grande abraço a você, obrigado a todos aí. Valeu. Tchau, Tchau.